Papai, foi ela que me salvou hoje. As palavras de um menino de 6 anos estavam prestes a mudar tudo. Mas antes dessa revelação explosiva, uma injustiça silenciosa estava sendo tramada dentro da mansão mais imponente do bairro nobre de São Paulo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Helena ajustou o avental branco pela 3ª vez naquela manhã. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava os produtos de limpeza no carrinho. Aos 27 anos, ela sabia o que era carregar o peso da desconfiança alheia. 6 meses atrás, tinha sido demitida de outro emprego depois de salvar uma criança de se afogar em uma piscina. Ninguém acreditou na versão dela. Disseram que ela estava inventando heroísmo para encobrir negligência. Desde então, Helena aprendeu a regra de ouro da sobrevivência. Fazer seu trabalho em silêncio, sem se envolver, sem criar laços. Mas algumas regras são impossíveis de seguir quando você tem um coração como o dela. Bom dia, dona Helena. A voz fininha ecoou pelo corredor de mármore. Theo apareceu correndo, os cabelos castanhos despenteados, segurando contra o peito um boneco de pano surrado. O menino tinha olhos imensos e curiosos, do tipo que parecia enxergar a alma das pessoas. Bom dia, Theo. Helena sorriu, aquele sorriso genuíno que ela raramente compartilhava com alguém. Acordou cedo hoje, hein? É que tive um pesadelo. Ele se aproximou, mostrando o boneco. O senhor Costura está com um buraco no braço de novo. A Sofia disse que é só um trapo velho e que eu devia jogar fora, mas... Você consegue arrumar? Helena pegou o boneco com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Havia algo naquele objeto que a tocava profundamente. Os pontos desfeitos revelavam um tipo específico de costura delicada e artesanal. Claro que consigo, deixa comigo, tá bom? Os olhos de Theo brilharam. Só você consegue costurar do jeitinho certo. Ele abraçou as pernas dela rapidamente antes de sair correndo. Obrigado, dona Helena. Do 2º andar da mansão, escondida atrás de uma coluna, Sofia observava tudo com os olhos estreitos. Governanta da casa há 5 anos, ela conhecia cada canto daquela propriedade, cada segredo, cada fraqueza. Aos 38 anos, Sofia tinha planos muito específicos para seu futuro, e todos eles incluíam Eduardo Almeida, o dono da mansão. Viúvo há 2 anos, Eduardo era o alvo perfeito. Rico, bonito, vulnerável. Sofia passara meses construindo sua imagem de mulher confiável e indispensável. Estava tão perto de conseguir a atenção dele, até aquela faxineira aparecer. Sofia desceu as escadas com passos calculados, o salto fino repicando no mármore. Helena, os banheiros do 3º andar precisam de atenção especial hoje. A voz era doce como mel envenenado. O senhor Eduardo tem reunião importante às 14 horas. E não pode haver nenhuma falha. Sim, senhora, pode deixar. Sofia inclinou a cabeça, analisando Helena dos pés à cabeça. Bonita demais para uma faxineira. Jovem demais. E pior, genuína demais. Theo falava dela constantemente. Tarde, Helena. Sofia se virou antes de sair. Evite conversas desnecessárias com o Theo. O senhor Eduardo não gosta que funcionários se familiarizem com o filho dele. Entendeu? O recado era claro. Mantenha distância. Helena apenas assentiu, mas seu coração apertou. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que antecedia tempestades. Às 13 horas, Eduardo Almeida entrou em casa pela porta lateral, evitando o salão principal. 40 anos, ombros largos, terno impecável e uma expressão permanentemente cansada. 2 anos desde que Mariana morrera em um acidente de carro e ele ainda não conseguia entrar pela porta da frente sem sentir o peso da ausência dela. Seu celular vibrou. Mais uma crise na empresa. Sempre havia uma crise. Papai! Theo correu ao encontro dele no escritório. Eduardo forçou um sorriso, abaixando-se para abraçar o filho. E aí, campeão? Como foi amanhã? A Helena vai arrumar o senhor Costura. Theo mostrou o boneco. Ela é a única que sabe costurar igualzinho a... O menino parou, mordendo o lábio. Igualzinho a mamãe. Eduardo completou, a voz suave. Ele pegou o boneco, observando os pontos. Algo naquele tipo de costura era familiar.
muito familiar. Antes que pudesse processar o pensamento, Sofia entrou no escritório sem bater. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor. É urgente. Sobre a Helena. Eduardo ergueu o olhar franzindo a testa. Theo, vai brincar um pouco. O papai já vai. Quando ficaram sozinhos, Sofia colocou o celular sobre a mesa, mostrando fotos. Senhor, me desculpe trazer isso, mas é minha obrigação. Olhe essas imagens. Eduardo viu fotos de Helena no jardim. Em uma delas, Theo aparecia ao fundo, perto de produtos de limpeza. Em outra, ele estava sozinho enquanto Helena parecia distraída. Ela deixou produtos químicos ao alcance do Theo, Sofia explicou a voz preocupada. E hoje de manhã abandonou o menino no jardim por quase 10 minutos. Eu não queria acreditar, mas... Tem certeza disso? Absoluta, senhor. Eu não inventaria algo assim. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito. Theo era tudo o que lhe restava de Mariana. Qualquer ameaça ao filho era intolerável. Vou observá-la pessoalmente. Se o que você está dizendo for verdade... Entendo, senhor. Só quero proteger o Theo. Quando Sofia saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, olhando pela janela para o jardim onde Helena trabalhava. Ela parecia tão dedicada, tão cuidadosa. Mas aparências enganavam. Ele aprendera isso da pior forma possível. O sol da tarde entrava pelas janelas do jardim da mansão, criando padrões dourados sobre a grama aparada. Helena estava de joelhos, limpando as grandes portas de vidro que davam para a área externa, quando ouviu o grito. Dona Helena, olha! Seu coração disparou. Virou-se rapidamente e sentiu o ar faltar nos pulmões. Theo estava subindo no muro de pedra que cercava o jardim, a quase 2 metros de altura. O menino se equilibrava precariamente, tentando alcançar um avião de brinquedo preso entre as plantas trepadeiras. Theo, não! Helena largou tudo e correu. Seus pés descalços, tinha tirado os sapatos para não arranhar o piso, deslizaram na grama úmida. Mas ela não parou. O muro tinha pedras soltas. Se o menino caísse daquela altura... Quase consegui. Theo esticou o braço, desequilibrando-se. Helena chegou no momento exato em que o pé dele escorregou. Ela abriu os braços e sentiu o peso do menino cair sobre ela. Ambos rolaram na grama. Helena sentiu uma dor aguda no joelho direito ao bater contra uma pedra, mas segurou Theo com firmeza, protegendo a cabeça dele com as mãos. Por alguns segundos ficaram ali, ofegantes. Você está bem? Machucou alguma coisa? Helena examinou Theo freneticamente, procurando por arranhões, cortes, qualquer sinal de ferimento. Estou bem. Theo tinha lágrimas nos olhos, mais de susto que de dor. Desculpa, dona Helena. Eu só queria pegar meu avião. Helena o abraçou, sentindo o coração ainda acelerado. Flashbacks do incidente anterior invadiram sua mente. A piscina, a criança se debatendo, os gritos dos pais a acusando de negligência. Não de novo. Por favor, não de novo. Theo, me promete uma coisa. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Nunca mais sobe em lugares altos assim, tá bom? Você me assustou muito. Prometo. Ele abraçou o pescoço dela. Você é corajosa, igual a mamãe era. Helena sentiu um aperto no peito. Levantou-se tentando esconder a dor no joelho. A calça estava rasgada e havia sangue, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Vamos entrar. E Theo... Ela hesitou. Não conta para o seu pai sobre a queda, tá? Ele vai ficar muito preocupado e você não se machucou. Fica como nosso segredo? Theo assentiu, compreensivo além da idade. O que nenhum dos dois percebeu foi o jardineiro idoso, seu Nestor, que observava tudo de longe, podando as roseiras do canto da propriedade. Ele balançou a cabeça, admirado. Aquela moça tinha reflexos rápidos e coração bom. Algo cada vez mais raro naquele mundo. 2 horas depois, Eduardo estava no escritório revisando contratos quando Sofia entrou novamente. Dessa vez, sua expressão era de indignação contida. Senhor Eduardo, sinto muito interrompê-lo de novo, mas aconteceu algo muito grave. Eduardo ergueu os olhos, cansado. O que foi agora, Sofia? A Helena. Ela gritou com o Theo há pouco. Eu estava passando pelo corredor e ouvi claramente. O menino estava chorando.
Gritou. A voz de Eduardo saiu mais dura que pretendia. Tem certeza? Absoluta. Ela estava alterada, fora de controle. Senhor, eu não queria ter que dizer isso, mas acho que essa moça não está emocionalmente preparada para trabalhar numa casa com criança. Eduardo fechou o laptop com força. A paciência tinha limites. Chame-a aqui, agora. Sofia saiu com um sorriso discreto nos lábios. A armadilha estava funcionando perfeitamente. Helena entrou no escritório de Eduardo 5 minutos depois, ainda com o uniforme úmido do jardim. Ela tinha lavado rapidamente o joelho e colocado uma atadura improvisada, escondida pela calça. A dor latejava, mas ela não podia demonstrar. Quando viu a expressão no rosto de Eduardo, soube que algo estava errado. Sente-se. A voz dele era gelada. Helena se sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Helena, vou ser direto. Recebi relatos muito preocupantes sobre seu comportamento com meu filho. Meu... comportamento? Ela piscou confusa. Negligência. Deixar produtos perigosos ao alcance dele. Abandoná-lo sozinho no jardim. E agora gritar com uma criança de 6 anos? Cada palavra era uma facada. Helena sentiu o mundo girar. Era o pesadelo se repetindo. Senhor Eduardo, eu jamais... Sua voz falhou. Eu nunca gritaria com o Theo. Ele é um menino maravilhoso e eu... Então está dizendo que minha governanta está mentindo? Não. Quer dizer... Helena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O trauma antigo a paralisava. Como se defender sem parecer que estava inventando desculpas? Talvez ela tenha interpretado errado. Eu estava... Estava o quê? Helena fechou os olhos. Não podia contar sobre a queda. Prometera a Theo. E se contasse, Eduardo poderia achar que ela estava sendo irresponsável por deixar o menino subir no muro. Eu estava apenas conversando com ele. Ela mentiu, odiando cada palavra. Eduardo se levantou, andando até a janela. Sua postura era rígida, os ombros tensos. Digite a carta de desligamento, Sofia. Ele falou sem olhar para Helena. Ela será demitida hoje ao final do expediente. Não. Helena se levantou abruptamente, ignorando a dor no joelho. Por favor, senhor Eduardo, eu preciso desse emprego. Eu não fiz nada errado, eu juro. O senhor está fazendo a escolha certa. Sofia interveio colocando a mão no ombro de Eduardo num gesto proprietário. A segurança do Theo vem em primeiro lugar. Eduardo finalmente olhou para Helena. Por um segundo, algo em seu olhar vacilou. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não de raiva ou culpa. Era desespero genuíno. Pode ir, ele disse, a voz mais suave. Terminaremos essa conversa às 18 horas. Helena saiu do escritório cambaleando, segurando as lágrimas até chegar ao vestiário dos funcionários. Sozinha, ela finalmente desmoronou, abraçando os joelhos. Tinha acontecido de novo. Theo estava no quarto brincando quando Helena passou pelo corredor. Ele saiu correndo ao vê-la. Dona Helena, conseguiu costurar o senhor costura? Helena se ajoelhou, ignorando a dor, e entregou o boneco. Os pontos estavam perfeitos, delicados, feitos com linha azul marinho, exatamente como os originais. Ficou igual novo, ela sussurrou, forçando um sorriso. Theo abraçou o boneco e depois abraçou Helena. Por que está triste? A percepção dele era assustadora. Eu só quero que você fique bem, Theo. Sempre. Ela beijou o topo da cabeça dele. Você seja um menino bom, tá? Você vai embora? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Por quê? Você fez algo errado? Helena não conseguiu responder. Apenas o abraçou mais forte. Do escritório, Eduardo observava a cena pela câmera de segurança do corredor. Viu a ternura, o carinho genuíno. Viu seu filho chorando nos braços de uma funcionária que, supostamente, o maltratava. Algo não fazia sentido. Mas a decisão estava tomada. Às 18 horas, Helena seria demitida. O que Eduardo não sabia era que, naquele exato momento, Sofia estava no depósito apagando as gravações da câmera do jardim. A câmera que todos achavam estar quebrada há meses,
mas que seu Nestor havia consertado secretamente na semana anterior. A câmera que gravara tudo, a queda, o resgate, a verdade. Sofia sorriu ao pressionar deletar. Algumas verdades eram perigosas demais para existir, ou pelo menos era isso que ela pensava. Porque seu Nestor, homem de 72 anos que trabalhava naquela casa desde antes de Eduardo nascer, tinha um hábito muito particular: fazer backup de todas as gravações de segurança em um HD externo que guardava em seu armário. Afinal, em 50 anos de trabalho, ele aprendera uma lição valiosa. A verdade sempre encontra uma forma de sobreviver. E às vezes, ela precisa apenas da pessoa certa para trazê-la à luz. Às 17h45, Helena guardava seus pertences no pequeno armário do vestiário. Suas mãos tremiam enquanto dobrava o avental branco pela última vez. Em 15 minutos, seria oficialmente demitida. De novo. A porta se abriu e Carmen, a cozinheira da mansão, entrou com uma expressão preocupada. Helena, filha, o que aconteceu? A Sofia está dizendo por aí que você foi grosseira com o menino. Eu nunca faria isso, Carmen. A voz de Helena saiu embargada. Nunca. Mas ninguém acredita em mim. Eu acredito. Carmen segurou as mãos dela. Trabalho aqui há 15 anos. Vi aquela mulher destruir a reputação de 3 funcionárias. Todas eram jovens, bonitas, e todas tinham uma coisa em comum. O Theo gostava delas. Helena ergueu os olhos, surpresa. Sofia tem obsessão pelo Sr. Eduardo desde que a esposa dele morreu. Ela quer ser a nova dona desta casa, e qualquer mulher que ameace esse plano vira alvo. Mas eu sou só a faxineira. Você conquistou o coração daquele menino em 3 semanas. Carmen apertou suas mãos. E talvez não seja só o coração dele. Antes que Helena pudesse responder, ouviram passos rápidos no corredor. Era seu Nestor, o rosto normalmente sereno, agora tenso de urgência. Onde está o Sr. Eduardo? Ele perguntou ofegante. No escritório, preparando minha demissão, Helena respondeu amargamente. Não se ele ver isso aqui primeiro. Seu Nestor levantou um pendrive. A câmera do jardim. Eu consertei ela há uma semana e faço backup de tudo. A Sofia apagou a gravação do sistema principal, mas não sabia da minha cópia. Helena sentiu o coração disparar. A queda do Theo está gravada? Cada segundo, o menino subindo no muro, você correndo, salvando ele, se machucando. Os olhos do velho jardineiro brilharam. A verdade toda, menina. Então, vamos mostrar para o Sr. Eduardo agora. Carmen já estava se dirigindo à porta. Esperem. Helena o segurou. Se mostrarmos isso, o Theo vai ter problemas. O pai vai descobrir que ele subiu no muro que escondeu isso dele. Eu prometi não contar. Helena, você vai perder seu emprego por causa de uma promessa para uma criança? Carmen questionou, incrédula. Eu não vou ser a pessoa que quebra a confiança dele. Helena respirou fundo. Já perdi muita coisa na vida, mas minha palavra ainda vale alguma coisa. Seu Nestor estudou o rosto dela por um longo momento. Depois, assentiu com respeito. Você é boa demais para esse mundo, menina, mas talvez a verdade encontre outro caminho de aparecer. No escritório, Eduardo estava sentado em frente ao computador, relendo a carta de desligamento que Sofia havia preparado. As palavras pareciam corretas, justificadas, necessárias, mas algo o incomodava. Ele abriu as gravações das câmeras de segurança, procurando pelos momentos que Sofia havia mencionado. Queria ver com os próprios olhos antes de tomar a decisão final. A câmera do jardim mostrava sem sinal desde a semana anterior. As outras câmeras mostravam Helena trabalhando. Nada de anormal, nada de negligência. Eduardo clicou na gravação do corredor 2 horas atrás. Viu Helena entregando o boneco para Theo. Aumentou o som. Ficou igual novo. A voz dela tão gentil. Theo abraçou o boneco, depois abraçou Helena. Mesmo sem áudio claro, dava para ver a emoção no rosto da faxineira. Ela beijou a cabeça do menino. Por que está triste? Eduardo conseguiu ler nos lábios de Theo. Eu só quero que você fique bem, Theo. Sempre. Não havia raiva ali. Não havia impaciência. Havia apenas amor. Eduardo pausou a imagem e ampliou. Foi então que notou. A calça de Helena estava rasgada na altura do joelho.
e havia uma mancha escura que parecia sangue. Como ela tinha se machucado? Ele clicou em gravações anteriores, procurando o momento do ferimento, mas a única câmera que cobria o jardim estava sem sinal. Conveniente demais. Uma batida na porta o tirou dos pensamentos. Entre. Sofia abriu a porta trazendo uma bandeja com café. Pensei que o senhor pudesse precisar de um café antes da reunião difícil. Sofia, a câmera do jardim. Eduardo a encarou. Quando exatamente ela parou de funcionar? Há alguns meses, senhor. O técnico disse que não valia a pena consertar. Interessante. Eduardo cruzou os braços. Porque na semana passada, quando revisei o relatório de manutenção, ela estava listada como funcional. Sofia piscou, desviando o olhar por uma fração de segundo. Deve ter sido um erro no relatório, senhor. Deve ter sido. Eduardo não tirou os olhos dela. Outra coisa. Você disse que viu Helena gritar com Theo há 2 horas. Em que corredor exatamente? No corredor do 2º andar. Estranho, porque a gravação mostra ela entregando um boneco para ele. Muito calmamente. Sem gritos. O rosto de Sofia empalideceu. Eu... Talvez tenha confundido o horário, senhor. Talvez. Eduardo se levantou, a voz perigosamente baixa. Ou talvez você esteja mentindo. Antes que Sofia pudesse responder, a porta se escancarou. Theo entrou correndo, seu rosto vermelho, lágrimas escorrendo. Papai, não. Você não pode mandar a Helena embora. Theo, filho, volta para o seu quarto. Os adultos estão conversando. Não. O menino se plantou na frente do pai, o senhor Costura apertado contra o peito. Você não entende. Foi ela que me salvou hoje. O tempo parou. Eduardo se ajoelhou, ficando na altura do filho. O que você disse? Eu subi no muro para pegar meu avião. As palavras saíam em soluços. Eu escorreguei, papai. Ia cair de muito alto, mas a Helena me pegou. Ela me salvou. Se machucou por minha causa. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por que você não me contou? Porque ela pediu para não contar. Disse que você ia ficar preocupado. Theo limpou o rosto. Mas eu não posso deixar você mandar embora a pessoa que me salvou. Não posso. Eduardo olhou para Sofia, que estava pálida como papel. É mentira. Ela tentou, a voz desesperada. O menino está confundindo as coisas. Ele é muito pequeno para... Eu não estou confundindo. Theo gritou. Foi hoje de tarde. E a Helena também canta para mim quando tenho pesadelos. Ela canta a música que a mamãe cantava. Eduardo congelou. Que música? Theo começou a cantarolar, baixinho. Era a canção de ninar que Mariana inventara para o filho. Uma melodia que só eles 3 conheciam. Como... Eduardo olhou para a porta, onde Helena aparecera trazida por Carmen e seu Nestor. Como você sabe essa música? Helena estava com os olhos vermelhos, mas sua voz saiu firme. Sua esposa me ensinou. Ela respirou fundo. Há 3 anos eu trabalhava num hospital. Era auxiliar de limpeza no setor de oncologia. Sua esposa estava fazendo quimioterapia. O mundo de Eduardo girou. Mariana fazia tratamento há 6 meses antes do acidente. Helena assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Ela não contou para você porque o câncer estava em remissão. Não queria preocupá-lo. Conversávamos muito durante as sessões. Ela me mostrou fotos do Theo, ensinou a costura especial que usava no boneco dele, cantou a música. Eduardo cambaleou, sentando-se na cadeira. No dia antes do acidente, ela me disse que tinha algo importante para contar para você. Algo feliz. Helena sorriu tristemente. Estava curada, senhor Eduardo. Ia dar a notícia no jantar. O silêncio era absoluto. Quando vi a vaga de emprego aqui, 3 meses atrás, Helena limpou o rosto. Queria conhecer o menino de quem ela tanto falava, honrar a memória dela, mas nunca tive coragem de contar. Eduardo não conseguiu responder. Apenas olhou para seu Nestor, que levantou o pendrive. Senhor, a gravação do jardim. A verdade toda. Eduardo conectou o pendrive ao computador com mãos trêmulas. A tela grande do escritório acendeu, mostrando a visão do jardim às 15 horas e 23 minutos daquela tarde.
Todos os presentes ficaram em silêncio. Sofia tentou recuar em direção à porta, mas Carmen bloqueou discretamente a saída. A gravação começou. Theo apareceu no jardim, correndo em direção ao muro de pedra. Helena estava ao fundo, limpando as portas de vidro. O menino começou a escalar, suas mãos pequenas buscando apoio nas pedras irregulares. Meu Deus! Eduardo sussurrou, levando a mão à boca. Helena virou a cabeça. Mesmo sem áudio, dava para ver o horror no rosto dela. Ela largou tudo e disparou em direção ao muro, os pés descalços escorregando na grama. Theo se esticou para alcançar o avião. Seu pé direito escorregou. O que aconteceu a seguir durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. O menino perdeu o equilíbrio completamente. Helena chegou no momento exato, abrindo os braços. O corpo de Theo caiu sobre ela com força. Ambos rolaram no chão. A câmera captou perfeitamente o momento em que o joelho de Helena bateu contra uma pedra pontiaguda. Ela se levantou imediatamente, ignorando a própria dor, e examinou Theo de cima a baixo, procurando ferimentos. Então o abraçou, apertado, protetora. Eduardo não percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas molharem o colarinho da camisa. Ela salvou meu filho, ele sussurrou, a voz quebrada. Ela se machucou salvando meu filho. A gravação continuou. Mostrou Helena conversando com Theo, viu o menino assentir, viu os dois entrando na casa. Então, algo mais chamou a atenção de Eduardo. No canto do jardim, parcialmente escondida por uma coluna, estava Sofia. Ela observava tudo. Não tentou ajudar, não gritou por socorro, apenas observou. E então, com um olhar calculista, saiu da cena. Eduardo pausou a imagem exatamente no rosto de Sofia. A expressão dela não era de preocupação, era de oportunidade. Ele se virou lentamente para a governanta, que estava encurralada perto da porta, o rosto sem cor. Você viu tudo? Eduardo falou, cada palavra pesada como chumbo. Viu meu filho em perigo e não fez nada. Senhor, eu estava longe demais. Não consegui reagir a tempo. Sofia tentou, mas sua voz tremia. Mentira. Seu Nestor deu um passo à frente. A senhora estava a menos de 10 metros. Eu também vi. A senhora ficou parada, assistindo. Você usou isso. Eduardo se levantou, a fúria contida fazendo sua voz sair baixa e perigosa. Viu uma oportunidade de incriminar Helena e aproveitou. Editou fotos. Inventou histórias. Me manipulou. Não! Senhor Eduardo, por favor. Eu só queria proteger o Theo de uma funcionária irresponsável. Sofia tentou se aproximar dele, mas Eduardo levantou a mão, mandando-a parar. Pare de mentir! A voz dele ecoou pelo escritório. Theo se encolheu e Helena instintivamente colocou a mão no ombro do menino. Você disse que ouviu Helena gritar com meu filho no corredor do 2º andar há 2 horas, mas a câmera mostra algo completamente diferente. Eduardo clicou em outra gravação. A tela mostrou Helena entregando o boneco para Theo, o abraço, a despedida gentil. E você disse que viu Helena deixar produtos perigosos perto do Theo. Eduardo abriu as fotos que Sofia havia mostrado antes. Essas fotos foram tiradas de ângulos específicos, cortadas propositalmente. Mostre-me a foto completa, Sofia. Eu não tenho mais o arquivo original. Claro que não tem, porque mostraria que Helena estava guardando os produtos, não deixando perto dele. Eduardo cerrou os punhos. Você mentiu sobre tudo. Manipulou cada situação. E por quê? Ciúme? Ambição? Sofia abriu e fechou a boca, sem conseguir formar palavras. Então sua expressão mudou. O desespero deu lugar à raiva. Ela não merece estar aqui, Sofia explodiu, apontando para Helena. É só uma faxineira. Eu dei 5 anos da minha vida para esta casa. Eu que mantive tudo funcionando depois que sua esposa morreu. Eu que criei ordem no caos. E você nem olhava para mim. Então era isso. Eduardo balançou a cabeça, enojado. Você queria minha atenção, meu afeto. Eu mereço. As lágrimas de Sofia não eram de arrependimento, mas de frustração. Mais que qualquer uma dessas funcionárias que aparecem e conquistam o Theo em semanas. O que você merece? Eduardo caminhou até a mesa,
Pegou um envelope e entregou a Sofia. É ser despedida, por justa causa, sem referências, sem indenização. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Eduardo abriu a porta. Tem 30 minutos para recolher seus pertences e sair da minha propriedade. Se tentar falar com meu filho ou com Helena, chamo a polícia. Sofia olhou em volta procurando apoio. Carmen virou o rosto. Seu Nestor cruzou os braços. Helena apenas segurou Theo mais perto. Vocês vão se arrepender. A voz de Sofia saiu baixa, venenosa. Todos vocês. Eu conheço pessoas. Tenho contatos. Isso não vai ficar assim. É uma ameaça? Eduardo pegou o telefone. Quer que eu adicione intimidação à lista de motivos da demissão? Sofia arrancou o envelope da mão dele, lançou um último olhar de ódio para Helena e saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoções não ditas. Eduardo se virou para Helena, que ainda tinha o braço em volta de Theo. Ele viu o joelho machucado dela, a calça rasgada, os olhos vermelhos. Viu a mulher que salvara seu filho, que carregava as memórias de sua esposa, que foi injustiçada e humilhada, mas mesmo assim manteve a promessa feita a uma criança. Helena, eu... Sua voz falhou. Como pedir desculpas por algo tão grave? Sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você, por ter duvidado, por quase... O senhor não sabia, Helena disse suavemente. Sofia era convincente. Isso não justifica. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se na frente dela e Theo. Você salvou meu filho, não só hoje. Você trouxe algo para a vida dele que eu não consegui dar depois que Mariana morreu. Calor humano, cuidado genuíno, amor. Theo saiu dos braços de Helena e abraçou o pai. Você vai deixar ela ficar, papai? Por favor? Não só deixar. Eduardo olhou nos olhos de Helena. Helena, eu sei que não mereço pedir isso depois do que fiz, mas... Gostaria que você aceitasse um novo cargo. Assistente pessoal do Theo. Horários flexíveis, salário 3 vezes maior que o atual. E um pedido sincero de desculpas. Helena piscou, processando as palavras. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga sim. Theo pulou. Por favor, dona Helena. Carmen e seu Nestor sorriram no fundo do escritório. Helena olhou para o menino que abraçava as pernas dela, para o homem ajoelhado à sua frente com olhos honestos e arrependidos, e sentiu algo se curar dentro do peito. O trauma do passado, a injustiça anterior, as cicatrizes da desconfiança. Tudo começou a se dissolver. Eu aceito, ela disse, e pela primeira vez em anos, sentiu que pertencia a algum lugar. Eduardo segurou a mão dela, apertando gentilmente. Seus olhos se encontraram. Por 3 segundos o mundo desapareceu. Havia algo no olhar dele que ia além de gratidão. Algo mais profundo. Helena sentiu o coração acelerar. Ela recuou sutilmente, ainda insegura. Eu... ainda sou só a faxineira. Depois de hoje, você é muito mais do que isso. Eduardo disse sem soltar sua mão. Muito mais. Theo pegou nas mãos dos dois, juntando-as. Vocês combinam, ele disse com a honestidade brutal das crianças. Parecem uma família. Eduardo e Helena se olharam novamente, constrangidos, mas com sorrisos tímidos nos rostos. Talvez, apenas talvez, algo lindo estivesse começando. 3 semanas depois, a mansão tinha um ar diferente. Não era apenas a ausência de Sofia ou a presença mais constante de Helena. Era algo intangível. A casa respirava de novo. Helena desceu as escadas na manhã de sábado, vestindo um conjunto simples, mas elegante, que Carmen insistira em presenteá-la. Seu novo cargo permitia que ela se vestisse com mais liberdade, e o joelho, agora completamente curado, não doía mais. Dona Helena! Theo surgiu correndo da biblioteca, segurando um livro de histórias. Você pode ler para mim antes do café? Claro. Ela se sentou no sofá amplo da sala e Theo se aninhou ao lado dela, apoiando a cabeça em seu ombro. Enquanto lia sobre dragões e castelos,
Helena não notou Eduardo parado na entrada da sala, observando a cena. Ele segurava uma xícara de café, mas havia esquecido de beber. Estava completamente absorto naquela imagem. Seu filho feliz, relaxado, amado. E Helena? Ela tinha uma luz especial quando estava com Theo. Uma doçura que fazia o coração de Eduardo apertar de um jeito que ele não sentia há anos. "Bom dia", ele disse finalmente entrando na sala. Helena ergueu os olhos e aquele sorriso tímido que ela sempre dava quando o via apareceu. "Bom dia, senhor Eduardo. Só Eduardo, por favor." Ele se sentou na poltrona em frente. "Quantas vezes vou precisar pedir? Desculpa, força do hábito." Helena fechou o livro. "Theo, vai lavar as mãos. O café já está pronto." O menino saiu correndo, deixando os dois sozinhos. O silêncio era confortável, mas carregado de algo não dito. "Helena, eu gostaria de te fazer um convite." Eduardo pousou a xícara. "Hoje à noite tem um evento beneficente no clube. É casual, nada muito formal. Pensei que você e Theo poderiam ir comigo." Helena piscou surpresa. "Eu? Mas não seria mais apropriado levar alguém... Alguém o quê?" Eduardo se inclinou para a frente. "Você faz parte da nossa vida agora, da vida do Theo e da minha também." O coração de Helena disparou. Havia algo no jeito que ele a olhava ultimamente. Uma atenção que ia além de gratidão profissional. "Eduardo, eu não quero que as pessoas pensem que... Que o quê? Que uma mulher extraordinária está sendo tratada com o respeito que merece?" Ele sorriu, mas havia seriedade em seus olhos. "Helena, eu sei que aconteceu muita coisa nas últimas semanas. Sei que você passou por um trauma, que foi injustiçada aqui. Mas também sei que toda vez que acordo, a primeira coisa que penso é se você já chegou. Toda vez que Theo ri, procuro seus olhos para compartilhar aquela alegria." Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair. "Não estou pedindo nada que você não esteja pronta para dar", Eduardo continuou. "Só estou dizendo que você não é só a assistente do Theo para mim. Não é há algum tempo." Antes que Helena pudesse responder, Theo voltou correndo. "Vamos tomar café? Estou morrendo de fome." Eduardo e Helena trocaram um olhar cúmplice. A conversa ficaria para depois. O evento beneficente era ao ar livre, no jardim do clube. Luzes suspensas criavam uma atmosfera mágica e música suave tocava ao fundo. Helena usava um vestido azul marinho que Carmen praticamente a forçara a aceitar. Era simples, mas realçava seus olhos. "Você está linda", Eduardo disse quando a viu descer do carro. "Obrigada." Helena corou. "E obrigada por me incluir." Theo estava radiante, correndo entre as mesas, brincando com outras crianças. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, o menino parecia completamente leve, sem a sombra de tristeza que carregava. "Ela está diferente", Eduardo comentou, observando o filho. "Por sua causa. Ele só precisava de atenção, carinho. Não, ele precisava de você." Eduardo se virou para Helena. "Assim como eu." Antes que Helena pudesse processar as palavras, uma mulher elegante se aproximou. "Eduardo, que surpresa te ver aqui." A mulher beijou o rosto dele, depois olhou para Helena com curiosidade mal disfarçada. "E quem é sua acompanhante?" "Esta é Helena. Ela é..." Eduardo hesitou, então decidiu. Pegou a mão de Helena, entrelaçando os dedos. "Ela é muito especial para mim." A mulher ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas sorriu educadamente antes de se afastar. Helena olhou para as mãos entrelaçadas, o coração batendo descompassado. "Eduardo, o que você está fazendo?" Algo que deveria ter feito há semanas. Ele a guiou para um canto mais afastado do jardim, longe dos olhares curiosos. "Helena, eu sei que parece rápido. Sei que as circunstâncias foram complicadas, mas não consigo negar o que sinto." "Eduardo..." A voz dela saiu em um sussurro. "Você trouxe luz de volta para minha casa. Para o meu filho. Para mim." Ele segurou o rosto dela entre as mãos, delicadamente. "Não estou pedindo que você tome nenhuma decisão agora. Só me deixa tentar.
Me deixa te mostrar que você merece ser tratada como a mulher extraordinária que é. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eram lágrimas de cura, de esperança. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de não ser suficiente. De que você um dia perceba que sou só. Se você disser só a faxineira mais uma vez, eu vou... Eduardo sorriu, limpando as lágrimas dela com os polegares. Helena, você é a mulher que salvou meu filho, que honrou a memória da minha esposa, que manteve sua palavra mesmo quando isso a prejudicava. Você é a pessoa mais íntegra que já conheci. Eles estavam tão próximos agora que Helena podia sentir a respiração dele. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas os dois sob as luzes suspensas, com o som distante da música. Eduardo se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas Helena não recuou. Ela fechou a pequena distância entre eles. O beijo foi suave, tentativo, carregado de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Papai! Helena! Theo correu até eles sem fôlego. Vem ver os fogos de artifício! Eduardo e Helena riram, cada um pegando uma mão do menino. Os três caminharam juntos em direção ao jardim principal, onde fogos coloridos começavam a iluminar o céu. Somos uma família de verdade agora? Theo perguntou, olhando para cima para os dois adultos. Eduardo e Helena se entreolharam por cima da cabeça dele. Acho que sim, campeão, Eduardo respondeu. Acho que sim. Helena apertou a mão de Theo, sentindo algo se completar dentro dela. Todas as injustiças passadas, todos os medos, todas as cicatrizes, valeram a pena para chegar até aquele momento. 6 meses depois, a mansão estava decorada para o aniversário de 7 anos de Theo. Crianças corriam pelo jardim, onde balões coloridos enfeitavam cada canto. Carmen e seu Nestor supervisionavam a mesa de doces, sorrindo. Helena, agora usando um anel delicado de noivado no dedo, ajustava os enfeites finais. Eduardo se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura. Está perfeito, ele sussurrou no ouvido dela. Theo merece. Helena se virou nos braços dele. Merece toda a felicidade do mundo, assim como você. Eduardo beijou sua testa. E eu vou passar o resto da vida garantindo que você tenha. Ei, vocês dois! Theo chamou, rindo. Nada de romance, é minha festa. Os dois riram e se juntaram ao menino. Enquanto cantavam parabéns, enquanto Theo soprava as velhinhas, Helena olhou ao redor e percebeu algo fundamental. Ela tinha encontrado seu lar. Não era a mansão, não eram as paredes luxuosas ou os jardins imensos. Era aquele menino de olhos brilhantes. Era aquele homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era aquela sensação de pertencimento. E quando Theo pediu seu desejo, de olhos fechados, Helena sabia exatamente o que ele estava pedindo. Que aquela família, finalmente completa, ficasse junta para sempre. Alguns desejos, ela percebeu sorrindo, já estavam realizados. Do portão da mansão, uma figura observava de longe. Sofia, com o rosto endurecido pelo rancor, assistia à cena de felicidade. Ela apertou o telefone na mão, um sorriso amargo nos lábios. Aproveitem enquanto podem, ela sussurrou. Isso ainda não acabou. E desapareceu na escuridão da rua. Mas dentro da mansão, sob as luzes e o amor, ninguém notou a ameaça distante, porque naquele momento, tudo o que importava era a família que haviam construído juntos. E algumas famílias, forjadas não no sangue, mas no amor, são fortes demais para serem quebradas.